Olá, meus irmãos. Hoje eu venho aqui trazer uma orientação bíblica. Ontem eu estava assistindo alguns vídeos que eu acompanho e veio um líder religioso e pregou uma heresia muito grande sobre a palavra. Eu respeito muito as outras religiões, mas o zelo pela palavra, o zelo pela Bíblia, isso nos consome. Nós temos o direito de escolher o caminho a seguir. Se alguém quer ser evangélico, vai ser evangélico. Quer ser católico, quer ser ubandista, quer ser espírita. A pessoa tem essa liberdade e pode fazer, né? Porque o Senhor deu o livre-arbítrio para todos nós. Mas a palavra nós temos que ter zelo. E quando eu escuto alguma distorção, alguma heresia sobre a palavra, isso realmente nós precisamos consertar, né? E que esse vídeo possa alcançar pessoas que já ouviram heresias como essa. Então esse líder religioso, ele estava falando sobre o porquê ele dá concedimento ao casamento homossexual. E ele baseou na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatã se ligou com a de Davi, e Jonatã o amou com a sua própria alma. Amém? Então ele falou que era um amor, aqui uma união entre dois homens. Infelizmente, uma ignorância desse líder religioso, uma falta de conhecimento sobre a palavra, porque aqui é o amor na alma, né? A alma é de Deus, ela é pura, né? Não tem maldade, não tem o desejo sexual, é um amor fraternal de irmãos, né? E infelizmente Davi, um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, que fazia a vontade do Senhor, servia ao Senhor, errou, pecou, né? Grandemente, como no caso do adultério com Batseba, infelizmente. Mas aqui, o erro desse líder religioso, o amor na alma, a alma é de Deus, o pecado está na carne, né? O desejo carnal que nos leva a pecar. Temos que purificar nosso espírito e nossa alma, não pecando tanto com a carne, o corpo físico. E nós temos aqui outras heresias da igreja, de alguns líderes, que eu queria aproveitar nesse vídeo e ensinar para os irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos diz que cada vez mais as pessoas, as multidões de homens e mulheres criam no Senhor. No resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha às cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espírito, impuros e doentes. Todos eram curados. Amém? Então aqui dizem que o poder que Pedro tinha de curar as pessoas, e ele mesmo, até a sua própria sombra, curava as pessoas de tanto poder e autoridade que estava sobre ele. E mais uma heresia, mais uma ignorância, porque o que curava era a sombra de Pedro. Olha o que diz aqui o livro de Salmos, capítulo 91. Aquele que descansa à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Ali a palavra está falando no livro de Mateus, no livro de Atos capítulo 5, que Pedro estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, a mesma sombra que encobriu Maria quando ela gerou no seu útero materno Jesus Cristo, a sombra do Espírito Santo. E era a sombra de Pedro, o próprio Espírito Santo, a sombra de Deus que estava sobre Pedro, que curavam essas pessoas. No livro de Mateus, diz o seguinte, Mateus capítulo 16, 18. Agora
Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não conquistarão ou não prevalecerão sobre a igreja. Amém? Então aqui alguns líderes religiosos gostam de dizer que Deus edificou a igreja dele sobre Pedro, que Pedro é a pedra. Mais uma grande heresia. Olha o que diz a palavra aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Amém? A pedra da igreja, a pedra aonde foi edificada a igreja, é Jesus Cristo. Aqui no versículo anterior que eu li, diz que você é Pedro, você não é pedra. E sobre essa igreja, Jesus Cristo falando, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é Pedro, mas é sobre esta pedra que edificarei a minha igreja. A igreja não foi edificada sobre Pedro. Pedro era um pecador, arrependido, servo do Senhor, que entregou sua vida, confessou os seus pecados e abandonou os seus pecados. Este é Pedro. E sobre esta pedra, Jesus Cristo, esse único santo, o único que pôde vencer a morte, porque a palavra diz aqui no Atos, e sobre em Mateus, e a morte não conquistará, não prevalecerá. Quem venceu a morte foi Jesus Cristo, venceu a morte por todos nós. Aqueles que creem nele passará pela morte. Amém? E vencerá. Em nome de Jesus. Nós temos que ter discernimento para ouvir pregações. Nem todo líder religioso é um servo de Deus. A palavra nos ensina que muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos padres, falsos pregadores estarão no nosso meio. Então nós temos que buscar em Deus discernimento e sabedoria para ouvir a palavra do Senhor e ter a revelação dessa palavra e ter o discernimento dessa palavra para não sermos enganados. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz.